Olá pessoal, boa tarde a todos. Professor Bruno aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos após a avaliação número 2. Antes disso, eu vou tentar retomar algumas questões que são muito importantes da nossa disciplina e a partir daí dar alguns procedimentos e encaminhamentos da nossa aula. De início, então, nós entendemos as duas partes da nossa disciplina. Primeiro, mais basicamente, sobre as teorias desenvolvimentistas e biologicistas e ecológicas, mais vinculadas ao Galarrui e Osmo. Aprendemos as fases de desenvolvimento e os estágios de desenvolvimento, muito imbricado em cima das relações da fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. Na sequência, então, a gente vem entendendo as questões de desenvolvimento motor e aprendizagem motora sobre esta perspectiva. Na sequência, nós fizemos a avaliação número 1. Em seguida, então, nós partimos para a teoria histórico-cultural, mais especificamente sobre o texto em relação à estrutura reflexa e à atividade motora, o homem e a cultura, o desenvolvimento e a aprendizagem na teoria histórico-cultural. E fizemos a nossa avaliação número 2, semana passada. Dando continuidade para a aula de hoje, nós vamos debater, neste momento, o texto A Periodização do Desenvolvimento Individual e, na sequência, na próxima aula, nós vamos debater o desenvolvimento psicológico da motricidade na criança escolar. Esses dois textos vão compor a nossa última nota. Tudo bem? Então, nós vamos, então, debater o texto da aula de hoje e vale a intenção de vocês fazer uma leitura prévia para que a gente possa, na próxima aula, online, então, né, ter uma discussão um pouco mais elaborada sobre todos esses elementos que compõem este texto. Eu vou espelhar na tela do meu computador a apresentação de slide e, a partir daí, nós vamos ter uma conversa sobre todo a apresentação e sobre o desenvolvimento do texto. Muitas das questões talvez pode se repetir, tendo em vista que a base teórica é a mesma. Então, sempre antes de eles indicar qual é o objetivo central do texto, neste caso, né, a periodização do desenvolvimento psicológico na teoria histórico-cultural, é necessário, então, uma introdução, uma justificativa. E por isso que, às vezes, pode se tornar repetitivo, somente por isso. Eu já expliquei todas as questões por que nós estamos utilizando a psicologia histórico-cultural como uma base central para a nossa disciplina. Então, essa é a nossa ideia no momento. Tudo bem? Vou colocar aqui, então, a apresentação para a gente tentar ir debatendo um pouco sobre ela. O texto ele não é difícil de entendimento, é um texto bem legal, texto show de bola para a gente poder entender bem. Então, repito, né? Bom, se a gente entendeu que até mesmo o próprio Piaget ele traz alguns estágios de desenvolvimento do indivíduo, por exemplo, o estágio sensório-motor, o pré-operatório, o formal e o concreto, assim como o Galarrui também coloca suas fases de desenvolvimento motor, certo? Assim como o próprio Vygotsky ele vem trazendo a zona de desenvolvimento proximal como uma base central para a sua teoria, nós vamos tentar intercalar aqui, neste momento, quais são, então, as fases de desenvolvimento para a teoria histórico-cultural. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. O nome do texto é A Periodização do Desenvolvimento Psicológico Individual na Perspectiva de Leontiev, Elkonin e Vygotsky. O Leontiev, a gente já fez a leitura sobre o texto O Homem e a Cultura, então vocês já estão um pouco familiarizados. O Elkonin é um outro autor muito próximo, né, da primeira geração da escola soviética, da psicologia histórico-cultural, e o Vygotsky, né, é um dos pais desta teoria. Então, este estudo ele se propõe a apresentar
alguns aspectos relacionados à periodização do desenvolvimento humano na abordagem histórico-cultural, ou seja, entender como é que o próprio ser humano ele vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. Ou seja, qual é a atuação que o professor, neste caso, professor de educação física, ele pode intervir se ele souber qual é a fase de desenvolvimento, qual é o estágio de desenvolvimento que o sujeito se encontra, para poder relacionar com maior clareza as suas habilidades e as suas ações motoras perante a determinada objetividade. Lembrem qual é o conceito de habilidade? É a condição de uma ação motora para atingir um objetivo. Se eu sei como que eu posso dimensionar isso, planejar isso em determinada fase da vida, em que tem aspectos totalmente diferentes, consequentemente eu posso contribuir para que o sujeito faça isso de uma melhor maneira, certo? E aí aqui o texto também vem trazendo essas questões de, então, emergir na raiz do problema. O que seria, então, emergir na raiz do problema? É naquela raiz que nós já vimos falando anteriormente, por isso nós não vamos aqui esgotar esse assunto, sobre a condição do desenvolvimento e da aprendizagem. E tem muitas e muitas teorias que vêm debatendo que, a priori, o que antecede a aprendizagem é o desenvolvimento, como nós vimos nos últimos textos. E aqui ele vem falando muito pelo contrário, que a aprendizagem, ela conduz o desenvolvimento, ela é a base para o desenvolvimento em todos os aspectos, não apenas só em questão das ações motoras, mas também das funções psicológicas superiores, que também a gente já comentou sobre isso, né? E aí, nessas questões, a gente comenta também que existem mudanças históricas na sociedade e na vida material, e que essas produzem mudanças na consciência e no comportamento humano. Bom, se para a teoria histórico-cultural a base material, a objetividade é que vai desenvolvendo e vai determinando a consciência humana, dependendo da base material e da vida material, consequentemente, isso vai influenciar diretamente na consciência do sujeito e, perspectivamente, no comportamento dessas pessoas em determinadas situações. E tudo isso, né, tem um início na sua gênese com a transformação da natureza, em que o sujeito, ao transformar a natureza, ele também se transforma, que esse é o conceito de trabalho, em que a gente viu muito bem naquele breve curta-metragem, né, o filme A Odisseia no Espaço, 2001, em que aqueles animais eles começam a utilizar então um instrumento, uma ferramenta para poder utilizar e para poder suprir necessidades da vida. E ali está o que? O início do pensamento teórico, em que esse instrumento, esse prolongamento da mão humana, ele tem a possibilidade de auxiliar ao ser humano conseguir alcançar determinados objetivos para suprir necessidades da vida cotidiana. E a partir dessas questões, ou seja, dos instrumentos, foi possibilitado então o desenvolvimento dessas funções psicológicas superiores, que se diferem dos animais, como a atenção, a memória, a abstração, o comportamento intencional, certo? São produtos dessa atividade cerebral que existem como uma base biológica. Em contrapartida, isso só pode ser desenvolvido com a interação do indivíduo com o mundo circundante, ou seja, mediada efetivamente pelos objetos que ele ganha significado e que ele aprende ao longo da sua vida. Por isso, então, que até Davidov e Marta Schweir esclarecem que no desenvolvimento psíquico do homem há a primazia do princípio social sobre esse princípio natural e biológico. Até comentei na última aula em que essa base social elaborada, ela está em potência muitas vezes na frente do que a própria base biológica de desenvolvimento. E por isso, o desenvolvimento do psiquismo, da psique, é determinado sempre pelos processos de apropriação das formas históricas sociais de cultura. Vejam bem,
Olha que legal. Mais uma vez a gente vem trazendo aqui como é que essa cultura ela vem influenciando no desenvolvimento de funções psicológicas superiores. E como a gente já viu lá naqueles slides, naquela apresentação das relações essenciais da educação física, quanto mais eu tenho apropriação dessas formas históricas sociais de cultura, mais humano eu sou. Em que pese, o Homo sapiens, ele não nasce humano, ele aprende a ser humano durante o ciclo da sua vida. Isso significa, então, que nós estamos falando que, na nossa área do conhecimento, quanto mais as funções psíquicas superiores dos professores forem desenvolvidas, mais possibilidades de poder planejar, de poder instruir, de poder organizar o ensino dos nossos alunos vai ser da melhor maneira. E por isso é necessário, então, a apropriação dessas formas históricas de cultura. Que formas históricas de apropriação de cultura são essas? Bom, dentro da própria graduação aqui nós estamos aprendendo aquilo de mais evoluído tem da nossa área do conhecimento, seja dentro das questões que nós podemos falar da escola, visto que nós temos aqui também uma turma de licenciatura de educação física, ou seja, essa base dentro das instituições escolares, das metodologias de ensino, e também nós poderíamos dizer que está vinculado totalmente ao treinamento esportivo. E, portanto, isso é importante a gente, enquanto professor, ter o domínio de todas essas questões culturais, que nós podemos, em outras palavras, dizer teóricas, ou até mesmo prática, ou até mesmo experiência, porque isso não deixa de ser cultura, só que, claro, dentro de uma base científica, para que a gente possa, então, instruir esses alunos da melhor maneira, certo? E a partir de então, Elkoni e Leontiev afirmam que cada estágio de desenvolvimento da criança é caracterizado por uma relação que é determinada, por uma atividade principal, que desempenha a função principal de relacionamento da criança com a realidade. Ou seja, esta fase de desenvolvimento em que o sujeito está passando, ela potencializa o seu desenvolvimento se bem conduzida. Por isso que o nome do texto é A Periodização do Desenvolvimento Psicológico, ou seja, quais são os períodos de desenvolvimento psicológico e, portanto, o professor, ele deve ter muito bem claro quais são esses períodos de desenvolvimento psicológico para poder atuar da melhor maneira e poder desenvolver esses pontos centrais em cada fase para a psicologia histórico-cultural. Assim como também nós vimos os estágios de desenvolvimento em Piaget, que ele tem a mesma condição, a mesma finalidade, só que são outros estágios, com outras condições, com outras finalidades. E até mesmo Galahu e Osmo, que também tem as fases de desenvolvimento motor, com outras finalidades, com outras questões envolvidas que a gente também já comentou. Então aqui nós vamos ver como que isso vai se dando efetivamente, essas fases de desenvolvimento para a teoria histórico-cultural, visto que já comentamos também que dentro das nossas aulas nós vamos estar interligando, né, duas teorias centrais, ou seja, a disciplina está dividida em dois momentos. No primeiro momento nós aprendemos as relações das teorias biologicistas e até mesmo ecológicas. E agora nós estamos tratando sobre a teoria histórico-cultural. Por isso que é importante, então, nós termos o entendimento de todos esses tipos de atividade que a criança ela se encontra para poder daí relacionar com um grau maior de desenvolvimento, neste caso, motor, durante o ciclo da vida. Certo? Então, aqui nós vimos mais uma vez que o Leontiev ele enfatiza que o desenvolvimento desta atividade condiciona mudanças mais importantes nos processos psíquicos das crianças e nas particularidades psicológicas de sua personalidade, ou seja, os processos psíquicos em unidade com os processos sensórios motores, ou seja, com a base sensorial e motora, que isso vai se dar efetivamente muito bem elaborado e depois na sua forma de efetivação numa contração muscular. E por isso que essas mudanças elas são importantes, porque elas vão ao mesmo tempo não conduzir apenas essas questões de
sensório-motora, mas também as questões dos processos psíquicos em relação à própria sua personalidade. E por isso, então, agora nós vamos efetivamente entender cada uma das atividades principais em determinados períodos evolutivos. Tudo bem? Então, inicialmente, nós temos a comunicação emocional do bebê. Essa é a primeira atividade central do sujeito para a psicologia histórico-cultural. Depois nós entendemos então que existe então a atividade objetal manipulatória, que vem após a comunicação emocional do bebê. Depois nós vimos então a teoria da atividade enquanto jogo de papéis, que vai estar vinculado a outra faixa etária. A própria atividade de estudo, que vai se enquadrar quando o sujeito ele se encontra dentro de uma instituição escolar. Temos também a atividade de comunicação íntima pessoal. E, por fim, e não menos importante, a atividade de trabalho, que aqui os autores eles trazem como estudo e profissional. Então, nós vamos tentar agora desenvolver cada uma delas, tentando visualizar as suas particularidades dentro da nossa área do conhecimento, certo? Então, para o vídeo não ficar muito extenso e para que a gente tenha uma facilidade aqui de eu poder carregar ele em todos os meios de comunicação e também o acesso de vocês, nós vamos encerrar esse primeiro vídeo por aqui e na sequência eu já vou iniciar então a elaboração de um outro vídeo muito brevemente. Tudo bem? Até logo, turma.